E vamos iniciando aqui, né? Quando as pessoas forem entrando, a gente vai, nos acompanhando. Em atenção a quem entrou no horário, não é? Então vejam, mais uma vez eu relembro a ideia do aviãozinho. Para quem acabou de entrar, vão passando aí a divulgação da live para outros contatos de vocês. Nós falamos ontem sobre, na nossa primeira live, sobre trabalho e sentido. Entre outras coisas, nós falamos da postura no trabalho, que pode trazer sentido para esse trabalhar. E, num breve resumo, eu gostaria de colocar novamente aquela metáfora da ostra, que tão bem fala Rubem Alves, o escritor Rubem Alves, quando ele diz que o que faz a ostra produzir a pérola é o grande sofrimento provocado pelo grão de areia que entra na concha e faz com que ela se esforce para expulsar aquilo. Nesse esforço de expulsar aquilo que é irritante, que é doloroso para a ostra, faz com que ela revista aquele grão de areia com uma substância para que ela se torne inofensiva, e aí sai a coisa mais bonita, que é a pérola. Então, no resumo de ontem, fazendo um resumo de ontem, nós trazemos essa metáfora para dizer que são os desafios, para nos relembrar que são os desafios, que são as condições desfavoráveis que nos fazem melhores, que nos tornam melhores, que nos fazem desenvolver as nossas habilidades. Boa noite também a vocês que estão entrando. Então, nós, seres humanos, só nos desenvolvemos, só nos aperfeiçoamos na contrariedade. Então, existem várias formas da gente olhar para as dificuldades da vida, para as dificuldades no trabalho, para os desafios. Aquele olhar de tristeza, de desesperança, aquele olhar catastrófico, de catastrofização, que faz tudo pior do que é, quando a gente fala, quando a gente exalta o negativo. E tem aquele olhar de esperança que diz, no meio de tudo isso, eu posso aprender. No meio de tudo isso, que eu posso, que oportunidade eu tenho para me tornar melhor. Então, entre outras coisas, isso que nós nos debruçamos ontem, nesse trabalhar como um sentido de missão, servir ao outro, estar, e nós falamos que isso está na nossa essência como seres humanos. Nós somos projetados para viver um sentido de missão. Então, quando nós fazemos as coisas de forma egoísta, pensando somente em nós mesmos, nós podemos até obter resultados materiais, mas aquela sensação de plenitude, de realização, de encontrar sentido para a vida, ele não chega. Ele não chega porque não é a nossa natureza. Então, nós podemos sim e devemos trabalhar cumprindo as nossas obrigações, cumprindo aquilo que nos é solicitado e imprimindo a nossa marca pessoal. Esse é o trabalho que faz sentido, esse é o trabalho que traz sentido à nossa vida, é quando nós conseguimos fazer além do que nos é cobrado, além do que nos é solicitado. Onde há em nós um ato de entrega, onde nós conseguimos nos entregar aquilo ali. Aí sim, nós nos abrimos para essa realização enquanto pessoa. Boa noite, Heleneide. Então, isso foi uma breve prévia do que nós falamos ontem, né? Muita gente participou de ontem também, a maioria de vocês aqui, e daqui a pouco vou dar um espacinho para quem desejar fazer alguma pergunta, né? Para não ficar para o final da live somente, tá? Então,
Nós continuando hoje a nossa reflexão, eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês desse significado do trabalhar ao longo da história. Será que em algum momento da nossa história, trabalhar foi realizado como missão? Se entendia trabalho como uma missão de servir? Ou isso que nós estamos falando é novo? Nunca se falou, nunca se pensou nisso com relação ao trabalho, não é? Nós falamos ontem que trabalho vem da palavra do latim tripalium, e que significa que era um instrumento, um chicote com 3 paus e bolas de ferro na ponta, que servia para torturar escravos e também para esmiuçar o trigo, esmigalhar o trigo, né? Esmagalhar, fazer fiapos, né? Triturar aquele trigo, bater até esmiuçar o trigo, né? Então, instrumento de bater esse trigo, esse milho também, e de torturar escravos. Então daí vem essa ideia do trabalho como algo ruim, como uma obrigação, como uma tortura, como algo negativo, né? Desde esse tempo, a partir dessa palavra, tripalio, né? Um instrumento de tortura. Então, fazendo aqui brevemente, não me alongarei para não ficar cansativo, fazendo brevemente um percurso pela história, pelos os diferentes períodos da história, trabalhar para os antigos não era uma coisa boa. Só trabalhava aquele que tinha necessidade. Os senhores, donos das terras, dos feudos, eles se dedicavam à política, à poesia, a outras atividades. Eles não trabalhavam. Trabalhar era para escravo e para aquelas pessoas que não tinham terras, não tinham posses. E aí eles se sujeitavam a trabalhar. Labor significava ser refém de uma necessidade, né? Ele precisava se sustentar. Um pouquinho mais na frente, na Idade Média, o trabalho ganha um sentido bem diferente. Trabalhar para buscar a salvação. Com São Bento, vem aí a figura do grande São Bento, ele traz a ideia do ora e labora, orar e trabalhar. O trabalho como uma forma de oração, uma forma de se aproximar de Deus, de buscar a salvação. Então o trabalho aqui na Idade Média ganha um sentido penitencial, né? Uma forma de buscar a Deus, de se aproximar de Deus, como um caminho para Deus. Entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? Nesse período de transição, houve um movimento chamado Renascimento, que compreendeu ali o final da Idade Média e o início da Moderna. Foi um grande movimento artístico e cultural que se espalhou por vários pontos da Europa. Nesse tempo, nesse período, aconteceu uma coisa interessante aqui com o trabalho, não é? Ele se transformou numa forma de expressão da vida e da pessoa, uma forma de expressão de si. Então, o dinheiro ou a fama que viesse pelo trabalho seria consequência, né? O trabalhador trabalhava com paixão, punha toda a sua arte ali no trabalho. Então o trabalho aqui era associado à alegria, a prazer e à realização de si. O trabalho era a obra de uma pessoa. Não é? Muito parecido com as ideias que nós defendemos em Trabalho e Sentido para a Vida nesse período do Renascimento. Né? Aqui o trabalho ganha uma forma de expressão de si. Então você punha toda a tua capacidade, toda a tua arte, todo o teu zelo ali naquele trabalho, e ele te trazia realização, ele te trazia plenitude. Aí vem a era moderna, a industrialização, as máquinas, todo aquele movimento da indústria.
Eu não sei quem já assistiu, mas no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, expressa bem isso, esse movimento da industrialização. Muito legal esse filme, bem antigo, mas muito interessante. Então, com o surgimento da indústria, o trabalho entra em alta, né? A necessidade de mão de obra para as indústrias, né? O trabalho ganha um valor muito grande nesse tempo, né? A necessidade de trabalhar. E aqui se trabalhava, não existiam leis trabalhistas, então havia uma exploração muito grande do trabalhador, né? Trabalhava-se aqui, começou-se a trabalhar de forma desenfreada. Um trabalhador passava até 16 horas dentro de uma indústria daquelas, sem, às vezes sem condições nenhuma, condições insalubres, e não existia nada que protegesse o trabalhador disso. Nesse período começam a surgir muitos adoecimentos mentais por causa do trabalho. Nesse período também vem a Reforma Protestante com Lutero, e ele faz uma mudança nessa concepção de trabalho. Então, junto com a industrialização, o trabalho sofre aí grandes alterações, né? O Lutero, ele vai dizer que o trabalho é um valor moral e que aquele que não trabalha, ele é um fraco, é um sinal de fraqueza moral. Então, o ocioso, o desempregado, era visto como preguiçoso, não é? O sinal era mal visto. Há uma exaltação do trabalho humano, né? Que trabalhe ou seja desprezado. Quem não trabalhava não era valorizado na época. Trazendo um pouco para a saúde mental, aquelas pessoas que eram doentes mentais, eles eram desvalorizados ainda mais por não ser capazes de trabalhar. Se o trabalho era o valor maior da época, quem não trabalhava, obviamente, não tinha valor. Então, meus queridos, resumindo aqui, a gente passa de um trabalho lento, de uma produção lenta e artesanal, daquele artesão que produzia aquele sapato, aquela roupa, e via o seu trabalho ali, finalizado, colava, pregava, fazia tudo e poderia apreciar o seu trabalho. Há um percurso aí ao trabalhador do tempo da indústria que de um sapato ele pega a sola, outro prega ali, cola alguma coisa, e na esteira da indústria, no final é que o produto vai sair pronto. Então o trabalhador perde o contato com esse seu produto, essa capacidade de apreciar aquilo que faz, aquilo que produz. Às vezes a construção é de algo muito grandioso, mas ele se limita a apertar um parafuso e o outro apertar o outro, e lá no final da esteira é que o produto vai sair pronto, e aqueles vários que foram montando não puderam contemplar o seu trabalho. Saem ao fim do dia de trabalho, cansados, exaustos e sem essa alegria de apreciar a sua obra, sem essa sensação de ter criado algo, de ter produzido algo concreto, né? Esse serviço repetitivo de apertar, acionar a engrenagem, de apertar parafuso, foi o que esteve na base de muitos adoecimentos. Esse serviço mecânico, repetitivo, que ainda hoje a gente observa nas indústrias. Esse trabalho fragmentado, onde cada um faz uma pequena parte do produto e onde cada um se limita também a um trabalho repetitivo. 8 horas por dia fazendo a mesma coisa, repetindo o mesmo movimento. E daqui a pouco a pessoa começa a se confundir até com a máquina, nessa roda giratória que vai o dia todo fazendo o mesmo movimento, né? Então há uma perda de autonomia e a pessoa se perde assim, passa a se sentir apenas como mais um instrumento da indústria que aciona engrenagens, né? O grande João Paulo II já dizia: é preciso ressaltar o valor do homem no processo de produção.
a superioridade dele em relação às coisas. O que é material é coisa, mas o homem, só o homem é sujeito do trabalho e só ele é pessoa. Então, essa separação que o santo chamava atenção entre as coisas e as pessoas, né? Ele já aí chamava atenção para isso. Quando ele fala homem, está falando de pessoa humana, né? Homem e mulher. E o mundo hoje? E o trabalhar hoje? Como é que está? Como nós podíamos resumir esse trabalhar hoje? Quais são as palavras que vão traduzir esse jeito de trabalhar hoje? Aceleração? Produção? Eficiência? Ganhar dinheiro? Tempo? Economia de tempo? São palavras-chave do mundo atual. Produção, eficiência, tempo, dinheiro, construir, realizar, programar, dinamizar, sempre de modo mais intenso se procura agir dessa forma, sempre organizando, produzindo, construindo, agindo, acelerando e mais rápido e cada vez mais rápido. Na vida pessoal é marcada também pela aceleração, uma infinidade de cursos, especializações, mestrados, doutorados, pós e uma rotina de necessidades que não para. Uma lista, quanto mais você estuda, mais você quer estudar. E não são poucas as pessoas que não estão vendo os seus filhos crescerem, porque não tem tempo de estar com eles. Não são poucas as pessoas que têm suas uniões, seus matrimônios fracassados, porque não tem convívio, não tem tempo de convívio. E aquilo que não é alimentado, morre. Muita gente tem trabalhado tanto e tem esquecido de viver. Infelizmente, né? É uma existência frenética, igual que nem como acontece com as indústrias. A pessoa se torna uma peça, como que uma peça que rodopia naquela engrenagem giratória e veloz do dia a dia e das obrigações. Muito ansiosos, homens e mulheres de hoje, sem tempo para reflexão, seguem queimando etapas da vida no intenso imediatismo. O que é imediatismo? É aquele ver aquilo só, o que está imediatamente na frente. Sem tempo para uma reflexão, sem tempo para elaborar a vida, sem tempo para o ócio. Isso eu falo no meu outro livro, nas nossas próximas lives. Nós vamos falar de Entre a Prece e a Pausa, Sentidos para o Lazer e o Ócio, como uma forma de potencializar os recursos, a criatividade para o trabalho. Mas, continuando, esse imediatismo, essa forma frenética de trabalhar, faz com que cada vez a autonomia da pessoa seja mais diminuída e ao embaçamento dos dons, das virtudes da pessoa pela tecnologia, pelas novidades que a tecnologia faz. Então se trabalha hoje com essas palavras fortes também: visibilidade, busca de visibilidade, um culto ao descartável, a se troca, uma descartabilidade muito grande nas relações. Você está com uma pessoa, amanhã está com outra. Essa estabilidade afetiva, ela vai sendo perdida em nome de um ser que funciona de modo desordenado. Há uma espécie de idolatria ao trabalho hoje. Essa é a reflexão que nós estamos fazendo com relação ao trabalhar hoje, de modo geral. Lógico que tem as exceções. Nós viemos no percurso da antiguidade até agora e estamos vendo esse jeito de trabalhar. E aí, mais uma vez, nós compreendemos por que as pessoas têm adoecido tanto. Porque há um consumo tão grande de medicamentos, de ansiolíticos, de antidepressivos. Porque o tarja preta tem vendido feito água pela indústria farmacêutica. Porque as pessoas
não estão conseguindo, não estão sabendo viver. As pessoas têm trocado o essencial pelo superficial. As pessoas têm sido arrastadas pelas demandas de sua vida, pelas demandas de trabalho, tem sido, melhor dizendo, pelas demandas de trabalho, e essa forma de viver as tem adoecido, né? É um jeito tão rápido, tão fugaz de trabalhar, que é como se tudo que fosse sólido se desmanchasse no ar, como diz o escritor chamado Marshall Brennan, quando ele descreve os tempos atuais. Então, as pessoas estão perdendo a ideia de integração, a ideia de todo, estão se espalhando de todas as formas, né? Uma mesma pessoa pretende ser um bom pai, mãe de família, um bom marido ou esposa, um excelente trabalhador, um estudante que quer estudar sempre mais e, além disso, cuidar de sua casa, dos seus bens, da sua vida pessoal. Então, não se consegue abarcar tudo isso sem prejuízo de alguma coisa fica para trás, alguma coisa é sacrificada, né? E muitas vezes tem sido a família e a vida pessoal, infelizmente, que é aquilo que a gente tem de mais precioso, somos nós mesmos. Nós somos chamados a sermos os primeiros a zelar por nós mesmos, e o contrário nós temos feito, sido arrastados pelas nossas demandas de trabalho. Então, aquela sensação de solidez e ancoramento que a gente tinha no passado, ela acabou. Esse sentido de pertença que se tinha à família, que se tinha aos valores, isso tudo ficou todo mundo solto, à deriva de suas ideias e de seus pensamentos, né? E detalhe, os meios de comunicação vieram para somar-se a tudo isso. Apesar da grande utilidade deles, é preciso frisarmos que nós vivemos tempos inéditos das facilidades da tecnologia. Infelizmente, aquilo que seria um bem tem sido outra forma de escravidão. Então, é contra o viver, o se relacionar, o se comunicar pessoalmente. As pessoas têm preferido comunicar-se via Facebook, via WhatsApp, via Instagram, e têm saído do mundo real, saído da vida real. Ao invés de viver o presente, as pessoas estão postando, fotografando, escrevendo, descrevendo o que estão vivendo, em vez de viver, né? Então, o Trabalho e Sentido traz essa reflexão de um trabalho exercido em forma de missão, como uma ocasião privilegiada para a descoberta de si, para o desdobramento dos talentos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício dos valores. E tudo isso não é alcançável no ativismo. O ativismo adoece, o ativismo paralisa a nossa criatividade, a nossa sabedoria para encontrar respostas para a vida. É numa postura equilibrada, é numa postura de receptividade, de disponibilidade, que nós poderemos fazer fluir os nossos dons e a nossa criatividade. Então é urgente, muito urgente, essa reflexão de trazer à luz os estragos provocados por uma forma de ver o mundo pelo viés da aceleração, pelo viés do ativismo, do imediatismo e da produção. A pessoa seria somente o que ela produz? Uma pessoa vale somente o que faz? Nós podemos medir o ser humano pelo o que ela produz para o mundo, o tamanho dela, o valor dela, pelo que ela ganha, por exemplo? Não deveríamos, né? Eu queria abrir aqui alguns minutinhos, alguns instantes, se vocês têm alguma pergunta, porque eu não consigo, enquanto falo, ler os comentários. Eu acho também que eu não fixei o comentário aqui hoje. Deixa eu ver aqui.
Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazê-la agora. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Entenderam? Estão entendendo até aqui? As ideias de trabalho e sentido fazem sentido para vocês? Então podemos continuar, né? Pelo jeito não tem nenhuma pergunta, né? Estamos pertinho de finalizar. Para João Paulo II, o trabalho é um patrimônio da pessoa. É através do trabalho que a pessoa se realiza e torna-se mais gente, mais humano. Olha a beleza da colocação de João Paulo. Então, para ele, o trabalho deve ser um espaço de descoberta desse ser único que cada um é, dessa singularidade, desse dom que só ela possui. É através, e aí aqui eu repito o que disse ontem, através do trabalho que a pessoa cria algo para o mundo e assemelha-se a Deus Criador, né? É interessante esse jeito de trabalhar hoje, que nós trabalhamos pensando em estabilidade, em conforto, em segurança, mas o que vemos acontecer é exatamente o contrário. Cresce, quanto mais você se deixa escravizar pelo trabalho, mais cresce em si a instabilidade, a vulnerabilidade e a insegurança. Porque a pessoa vai se desestabilizando quando ela não tem tempo de viver e a sua vida é somente fazer, ela vai ficando vulnerável, ela vai ficando frágil para desordens na sua vida pessoal, na sua vida afetiva, para conflitos familiares, tudo isso vai a tornando vulnerável, né? Então, nessa confusão, muitos procuram abafar tudo, buscando sensações sempre novas, atividade febril e divertimento em sequência. Isso aqui vocês percebem muito bem. Quem der uma volta sábado de tarde, nesses bares por aí, vai perceber aquele monte de trabalhadores, aquela quantidade imensa de pessoas, escutando um som altíssimo. Nesses bares ao ar livre, a gente nota aqueles lugares, muitas vezes, que até o sol pega, aquele calor imenso, aquele ruído, o abafado. Isso nós não estamos vendo agora por conta das interdições que a pandemia fez. Mas isso é uma realidade que todos vocês, eu tenho certeza que conhecem. Então aquelas pessoas passaram a semana inteira trabalhando, suando, se desgastando. E naquele finalzinho de sábado, aquela tarde de sábado e o domingo que seria para se refazer, para descansar, para reorganizar a vida, para a próxima jornada de trabalho, o que é que muitos deles fazem? Vão para os bares, gastar um dinheiro que não tem, viver um desconforto imenso, daquele ruído no ouvido, daquela gritaria, daquele lugar, né, abafado, e chamam isso de lazer, chamam isso de diversão. Isso expressa essa confusão que acabei de falar. Como o trabalhador hoje vive confuso, ele não sabe mais o que lhe faz bem, né? O que lhe restaura para a próxima semana de trabalho, né? Então sai buscando aí sensações novas, numa atividade febril, né? Num movimento muito grande. Então a mesma agitação que ele viveu no trabalho durante a semana, ele leva para o bar, ele leva para o seu final de semana, né? Nessa confusão que está na cabeça dele. Não sabe quem é, nem a que veio, né? Vai trabalhando e se desgastando na semana e no final de semana, né? Isso é um exemplo disso que acabei de falar, né? Então, o dinheiro tornou-se também a grande força, a grande razão para se trabalhar, ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro para comprar mais coisas. Trabalhar hoje é aparecer, é ter mais dinheiro para possuir mais coisas, para aparecer mais. Essa é a relação com o trabalho que se tem hoje. Trabalhar por recompensas monetárias, né? E é muito difícil a gente trabalhar o sentido do trabalho nas empresas, porque muitas das pessoas estão ancoradas nisso, apenas nos seus resultados pessoais.
em ganhar mais, em ser mais, em galgar novos postos, e não em fazer um trabalho bem feito. Porque ganhar mais, alcançar novos postos dentro da empresa é a consequência de um trabalho bem feito e não o alvo imediato do trabalhador. Na verdade, as empresas não deveriam necessitar de supervisores. O próprio supervisor deveria ser o trabalhador. Por quê? Porque quanto melhor for o seu trabalho, mais ele vai encontrar sentido para a sua vida, mais ele será feliz nesse processo. Então, o lógico seria, se eu preciso trabalhar, se eu necessito trabalhar, eu vou dar aqui o meu melhor, porque quanto mais eu der o meu melhor, mais eu alcançarei a minha realização. Eu terei alegria, eu me realizarei enquanto pessoa nesse processo. Então não deveria existir essa figura do supervisor, daquele que fiscaliza se o trabalho está sendo bem feito. Fazer bem feito, fazer o melhor deveria ser uma exigência de cada um, pensando em si, na sua própria qualidade de vida. Então, esse conteúdo ético do trabalho, trabalhar bem, fazer bem, por uma questão moral, por uma questão estética, cede lugar à estética. Aquilo que falei e novamente repito, trabalha-se para aparecer. O valor do trabalho é medido pela visibilidade que ele vai oferecer a quem o realiza. Então não se trabalha mais por dever ou vocação, mas pela a quantidade de consumo que aquele trabalho oferece. Quanto eu posso consumir com que eu ganho naquele trabalho. Então, por isso a gente pode concluir que a gente vive numa sociedade extremamente materialista, industrial e farta, habitada por dois poderosos ídolos, a atividade e a racionalidade, onde o valor do ser humano é considerado a partir do seu dinheiro, do seu prestígio e do seu poder. Há um empobrecimento dos valores, né? Então, aqui eu termino a minha reflexão. Se vocês tiverem alguma colocação, pode fazê-lo. E, mais uma vez, convocando a esse trabalho em forma de missão. A trabalhar com sentido, a dar o meu melhor dentro das condições que eu tenho de trabalho, o que eu posso fazer de melhor. Apesar do patrão que eu tenho, apesar das condições que me faltam, o que eu posso fazer de melhor? Qual a marca que eu posso deixar no mundo através daquele trabalho? Como eu posso imprimir a minha marca pessoal? E aqui eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, de todos vocês. Quero convidá-los para a próxima live de amanhã. Vejo que vocês estão perseverando nesse percurso. Convidem mais alguém, convidem os seus amigos. Esse tema realmente é interessante. Tem gente adoecendo, tem gente sofrendo no trabalho e não está entendendo como deve ser essa relação com o seu trabalho. E aqui nós oferecemos pistas, nós oferecemos ajuda, oferecemos reflexão para isso. Então conto com você amanhã, novamente às 19h30, para finalizarmos essa reflexão sobre o livro Trabalho e Sentido para a Vida. Muito obrigada mais uma vez.